gloriar-me de não ter corrido nem trabalho em vão. Irmãos, a murmuração é a que a gente está reclamando. E isso a gente não pode fazer, porque quando a gente começa a reclamar de alguma coisa ou outra, murmurar, o que acontece? Acaba afastando um grupo, acaba desmanchando um grupo, porque daí há contendas, há fofocas, há mentiras. Então a gente tem que cuidar muito. E a murmuração não fala só para as pessoas, fala contra Deus. E isso a gente tem que cuidar muito. Eu vou dar um exemplo, que eu, quando estava trabalhando, quando o Marcos começou a mudar as cabinas dele, e eu comecei só a murmurar, só a reclamar. E brigava com ele. Às vezes ficava chateado, porque... Aí um dia nós voltamos do Mato Grosso, daí o irmão Rocco estava junto comigo, e ele veio dirigindo. E eu comecei a orar, porque deu muito atrapalho aquela viagem, eu não consegui nem chegar em tempo para mim participar do aniversário da igreja. E fiquei muito chateado com isso. E eu comecei a orar e pedir para Deus, por que tudo isso? Aí o Espírito Santo veio no meu coração e falou, bem nessas palavras: você pare de reclamar e trabalhe, que o resto eu faço. Então a gente esquece de pedir orientação para Deus. A gente esquece de estar com Deus. E a gente só pensa na consequência daquele trabalho. E aí a gente está errado. Quando a gente pega e ora, pede para Deus dar discernimento, aí sim Deus age. Mas como eu estava só murmurando, as coisas não estavam certas. No instante que eu parei de murmurar, parei de reclamar e comecei a trabalhar, as coisas fluíram. Então, a murmuração é uma coisa que acaba atrapalhando não só a tua vida, mas acaba atrapalhando um grupo todo. E aí, quando atrapalha o grupo todo, ele desmancha. Aí não tem entendimento. Então, nós temos que ter muito cuidado sobre isso. Sobre murmuração, sobre falar mal um do outro. Isso tem que ter cuidado. Porque se a gente faz isso, a gente acaba fazendo umas coisas totalmente fora do padrão que Deus nos ensina. Tá bom, irmãos? Vamos curar as cabeças, vamos pedir orientação para Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos agradecer por essa palavra, que foi muito significativa no nosso dia a dia. Eu quero agradecer, Senhor, por nós estar mais uma vez aqui na Tua presença, para glorificar e louvar a Ti. Nós precisamos muito de Ti, Senhor, precisamos estar sempre na Tua presença, para não acontecer as coisas erradas que acontecem no dia a dia. Graças ao Senhor, nós temos a Sua proteção. Então, Pai, eu quero agradecer por o Senhor estar sempre do nosso lado e não permitindo que o inimigo venha nos afetar. Então, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória.
dia. Paz seja convosco. Amém. Glórias a Deus. Façamos juntos a oração do glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Quem tem a Bíblia pode pegar a palavra em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, um livro que está nas cartas de Paulo. Efésios, capítulo 5, onde a mensagem diz: mulheres, sujeite-se a cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo a purificação pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. Mulher, trate o marido com todo o respeito. Filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com a promessa para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irrite seus filhos, antes crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Graças a Deus, irmãos. Amém. Glórias a Deus. Podeis assentar. Amém. Que a palavra do Senhor esteja em nossas mentes, nos nossos lábios e nos nossos corações. E que nós possamos entender que a palavra de Deus é a nossa edificação espiritual, é o que nos dá os frutos para que um dia nós possamos glorificar o nome do Senhor. Toda honra e toda glória, pois o Deus é soberano e nós um dia vamos morar eternamente com Ele. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, essa mensagem ela é desafiadora, irmãos, mas ela nos fortalece, né? A família, o pai, a mãe e o filho. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós precisamos caminhar conforme a palavra que está aqui. Paulo escreve essas cartas, são 13 cartas, umas nas prisões e outras fazendo a parte missionária por onde ele andava, e certamente ele escreveu essa carta direcionada para Efésios, a igreja de Efésios, né, irmãos? Onde com certeza tinha na comunidade vários problemas sobre família. E a primeira família, como nós soubemos, foi de Adão e Eva. Foi as primeiras pessoas na terra que formaram a família. E desde o princípio Deus abençoou e incentivou a formação da família, das famílias, ordenando
Adão e Eva que frutificassem, multiplicassem e enchessem a terra. E isso está fundamentado em Gênesis 1:28. Quando para nós entendermos, irmãos, que é necessário a formação de uma família, é o início de um processo entre o marido e o esposo, entre o marido e a mulher, desculpa. Então é a formação da família. Começou então lá atrás. E hoje, irmãos, nós precisamos entender que existem vários pilares numa família para se manter unida e transformada. E para viver em Cristo também, irmãos, porque o que nós vemos nos dias de hoje é realmente assim, assustador, porque a herança principal do nosso Senhor Jesus Cristo, ela já está quase destruída, que é a nossa base, é a família. Família é o projeto de Deus, família é bênção de Deus, a palavra de Deus é o nosso fundamento, é a nossa vida, e ela deve estar fundamentada em Jesus Cristo, porque Ele é a nossa rocha, nossa pedra angular, mas a nossa vida deve estar alicerçada sobre esta rocha, para ser uma família bem estruturada, irmãos. Glórias a Deus, porque se a rocha é Jesus Cristo, se a nossa família não está em cima disso, alicerçada, irmãos, ela se torna uma rocha fragmentada, ela não para de pé. Vai vir qualquer tempestade e vai derrubar, porque ela não está centrada em cima desses pilares que eu acabei de falar, irmãos. Primeiramente o cabeça, que é Jesus Cristo. Então nós vemos nos dias de hoje muitas pessoas que sofrem com o resultado familiar e têm enfrentado lutas, dificuldades, conflitos, problemas. Agora, mas quando a família está estruturada em cima dos pilares que estão estabelecidos na palavra de Deus, ela permite desenvolver relacionamentos saudáveis. Glórias a Deus. Amém. Amém. Então nós precisamos, irmãos, além de ser família, estar ligado a Jesus Cristo, que é o nosso fundamento, é a nossa estrutura, que é o nosso alicerce. Vejamos, irmãos, que a leitura fala sobre, mais uma vez, o marido, a esposa e o filho e Jesus Cristo e a igreja que somos nós. O amor do marido pela esposa, que está aqui em capítulo 5, versículo 33 em Efésios, e diz assim, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo. Está escrito aqui na palavra de Deus, irmãos. Esse amor que possui um sentido de compromisso, de decisão, algo incondicional, algo que envolve ação e que envolve decisão. Ou seja, esse amor ágape, esse amor que ama a igreja, esse amor que a esposa deve amar o esposo ou a esposa, esse é o modelo. Isso é um amor ágape, essa intimidade, esse amor que nós precisamos ter entre o marido e a mulher, pois nós vemos aqui na palavra que nós formamos um corpo só. Para a sociedade, talvez não, para a sociedade isso não entra na cabeça do homem e da mulher de formar um só corpo, ou seja, o que é meu é teu e o que é teu é meu. E assim é que o pai e a mãe caminham.
para a formação dos filhos que Deus vai permitir que venham. Isso é bênção, irmãos. Esse é o que fortalece a estrutura familiar. Esse é o modelo de família que nós precisamos estar atentos aos propósitos de Deus. A família é a maior herança de Deus. E uma família construída nos ensinamentos cristãos, desde o começo ela vai até o final, uma família abençoada, uma família cheia de luz. Porque nós sabemos que além de nós estarmos na presença de Deus, irmãos, nós temos um outro lado que é das trevas, que às vezes tenta toda hora se aproximar de uma fraqueza sua espiritual. E nós hoje na sociedade, irmãos, nós temos muito disso. A gente sofre às vezes as baixas, mas nós precisamos entender espiritualmente que Deus está em nossos corações e é Ele que vai nos restaurar todo aquela dor, aquela brecha que o inimigo entrou ali e deixou as feridas abertas. Então Deus vai sarar, Deus vai curar. Precisamos entender também, irmãos, em Efésios 5, 22, 24, também onde o apóstolo Paulo disse que a esposa deve ser submissa ao marido. Aí que está um grande problema. Mas, biblicamente, irmãos, e diante de Cristo, as controvérsias no que significa submissão ao marido não é uma diferença posicional, mas sim funcional. Que nós precisamos entender, Deus deu a liderança ao homem do lar. E ele fala, o homem é o cabeça da família. O homem não deixa de ser o cabeça da família. E a mulher precisa respeitar. A questão da submissão, irmãos, nada mais é do que o respeito. Muitas vezes as esposas ficam confusas ali fora, no mundo, irmãos, sobre essa palavra que se chama submissão. Nos dias de hoje, a submissão é uma palavra que para muitos na sociedade ela é antiquada, mas está extremamente errada, né? Mas são pessoas que não estão com o Espírito Santo, irmãos. São pessoas que não entendem a palavra de Deus. Por isso, essa palavra ela é uma palavra que confronta muito a visão de cada pessoa, fora dos planos, fora da presença de Deus. Então, nada mais é a submissão do que o respeito, ou seja, da mulher pelo marido e do marido pela mulher também. E isso foi estabelecido por Deus, irmãos. Está fundamentado aqui nas Escrituras. Não sou eu que estou alimentando a palavra, simplesmente está aqui. Deus deixou aqui para nós, trabalhar ela para nós, buscar um entendimento nela, irmãos. E a mulher que não respeita o marido, ela cria filhos que não respeitam também o pai. E veja bem, mesmo que não, esses filhos que não respeitam o pai, os mesmos que não vão respeitar na sociedade, não vão respeitar o professor, não vão respeitar o patrão no trabalho, não vão respeitar a polícia na rua, não vão respeitar as autoridades e não vai ter uma vida com Deus também. Irmãos, porque o pilar fundamental é o respeito da mulher pelo seu marido. Irmãos, então nós precisamos, a criação dos filhos, do pai, da mãe, dos filhos, ela precisa ter uma relação harmoniosa, uma relação de muito amor, porque senão não se constrói uma família até o final. Depois, irmãos, que nós vemos muitos pais com uma dificuldade às vezes de
dar o perdão. Nós vemos filhos que não conseguem se dar a liberdade de perdoar e ficam sofrendo o tempo todo. Porque não, muitas vezes, não pedir perdão para o pai e para a mãe, ou o pai e a mãe pedir perdão para os filhos. Isso, irmãos, é uma coisa que Deus celebra muito diante de nós aqui na terra. E nós precisamos ser íntimos com Deus. Glória a Deus, porque tudo está ligado em nós. O Espírito de Deus está ligado em nós. E nós precisamos ser restaurados. Nós precisamos entender. Nós precisamos ceder. Que a maior dificuldade hoje é ceder. É abrir o coração. Que é se entregar. A educação dos pais pelos seus filhos. Os pais precisam educar os seus filhos. E vocês, está escrito em Efésios 6,4, e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Pais, devem ter cuidado para não provocar a ira dos seus filhos. Como que um pai e uma mãe provocam a ira dos seus filhos? Irmãos, veja bem, como a falta de correção. Um filho que está entregue a si mesmo, ele acaba ficando raivoso, rebelde, irritado, ou seja, revoltado. E isso é bem fácil de nós ver quando um filho tem tudo isso dentro de si. Irmãos, eu sou filho, eu não sou pai, mas eu sou filho. Eu vivo com família, eu vivo em unidade, eu vivo família, eu sei como é uma família, eu sei como é ser filho, e até senti um gostinho de ser pai. Então, irmãos, a falta de correção é uma das coisas hoje que a maioria das famílias tem uma certa dificuldade hoje de direcionar o seu filho. Deus nos diz, irmãos, que nós precisamos ser disciplinados desde pequenininho. Porque não é quando você deixa o seu filho crescer, é a mesma coisa quando você planta uma árvore pequenininha, você arruma ela com todo carinho, certo? Você dobra ela para que ela venha reta, seja uma árvore bonita diante dos seus olhos. E o filho é a mesma coisa. Se você faz desde pequenininho ele reto, no sentido do caminho reto e saudável, com certeza chega até o final e constrói outra família no teu reflexo de pai e de mãe, daqueles ensinamentos que você deu para o seu filho lá atrás, e ele vai passar sucessivamente para a próxima geração na frente, irmãos. Ou muitas famílias, como foi no meu caso, excesso de correção. Na minha família foi excesso de correção. Entende? Quando o filho é corrigido demais o tempo todo, foi no meu caso, irmãos. Mas eu perdoo meu pai. Porque foi o meu pai, ele recebeu uma educação do pai dele, diferentemente de falar, de ser ensinado. Foi ensinado uma correção mais agressiva. Então eu quis passar para mim essa correção, né, irmãos? Mas eu agradeço porque foi doído, mas hoje, graças a Deus, estou servindo ao Senhor e não estou na sociedade ali dando problema para as autoridades. E Deus tem me abençoado, irmãos. E eu tenho certeza que vai abençoar cada um de vocês que ouvem essa palavra. E essa palavra, ela frutifique dentro do coração de vocês. E talvez ainda você, pai e mãe, não fez para o seu filho, aproveite, porque nós vamos passar. Todos vão passar por esse caminho, por essa terra, e depois é com Deus. Esse é o processo que nós precisamos entender e colocar
colocar dentro do nosso coração. Outra coisa, irmãos, que a educação do pai e dos filhos envolve, são dois aspectos que eu fiz questão de colocar, porque o evangelho que a gente coloca sobre o altar, nós precisamos aprender dele. Não é só vir à igreja e receber uma motivação. Nós precisamos aprender da palavra de Deus. A introdução informativa. O que é introdução informativa? Você precisa informar, instruir o seu filho o que pode fazer e o que não pode fazer. Nós precisamos ensinar nossos filhos e falar isso, dar limites. Isso é a demonstração. Posso falar mais uma vez, preciso informar e instruir seu filho o que pode e o que não pode fazer. Isso é a demonstração. Glórias a Deus, irmãos. A disciplina, outra coisa, a disciplina corretiva. Isso está aqui, escrito aqui, irmãos. Nós precisamos explicar. Nossos filhos precisam saber que tudo tem um limite. Isso é disciplina corretiva. Pois hoje muitas crianças são criadas sem limites e isso tem gerado uma sociedade fraca. Uma sociedade de adolescentes, jovens, adultos, que muitas vezes são inseguros, que não têm coragem de enfrentar os dias que vêm. Não têm coragem de chegar e enfrentar um trabalho mais árduo, um trabalho que precise amadurecer, muitas vezes, o entendimento. Por isso, irmãos, porque não tiveram limites estabelecidos na família. Então, nós vemos hoje uma geração bem mais sensível diante da sociedade. E para que a sociedade permaneça e tudo permaneça caminhando, nós precisamos de filhos fortes, filhos bem ensinados pelo pai e pela mãe. Senão nossa geração próxima, cada vez, ela enfraquece mais as sementes que o pai e a mãe plantaram. Então isso nós precisamos instruir e ensinar diante da palavra de Deus. E também as coisas do mundo nós precisamos deixar claro o que pode e o que não pode. Paulo mostra que os pais são responsáveis pela educação dos filhos e nos manda criar os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Revela que os responsáveis pela educação cristã dos filhos não é na escola nem na igreja, mas próprios, ou seja, lá na casa. Entende, irmãos? Tem muitos pais e mães que eu vejo hoje caminhando, e a gente viaja por tudo, que empurra os filhos para a escola e que a escola ensine. A escola, ela vai doutrinar o seu filho, irmãos. E muitas vezes ele vai pegar um caminho bem complicado. Então, nós precisamos sair de casa, irmãos. Eu aprendi a educação em casa, para depois sair de perto dos pais e começar a construir a minha vida. Mas os ensinamentos principais que eu não esqueço até hoje é da minha família. Primeiro Deus, e depois o que sobra é a família, irmãos. É a família. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. A obediência dos filhos e o relacionamento com os pais, irmãos, está em Efésios 1:3. Mas em Timóteo 5:8, veja bem o que está escrito. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Amém, irmãos? Quantas famílias nós vemos nos dias de hoje, irmãos,
que os pais estão abandonados lá no leito de um hospital, sabendo que tem filhos saudáveis que poderiam estar do lado. Quantos pais estão em asilos abandonados pela família por não quererem o compromisso de estar toda hora cuidando, de estar ajudando quando ele já está enfermo. Então Timóteo coloca, no livro de Timóteo está escrito: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que infiel. Então Deus também faz aqui, nos dá uma direção, né, irmãos, do que nós devemos fazer com a nossa família, que não é simplesmente quando o pai e a mãe estão doentes, deixar eles lá no hospital e continuar sua vida aqui fora, porque um dia, como falei, nós vamos estar naquele lugar. Esperamos que Deus nos dê saúde para que nós possamos ter uma vida saudável, mas nunca sabemos o dia de amanhã o que vai vir para nós. Nós precisamos estar preparados, porque sabe, irmãos, nós temos o costume de sempre olhar o que acontece com os outros, só com os outros. Tudo que chega para os outros, mas para minha família não vai chegar. Então nós precisamos ter consciência que um dia chega para nós tudo aquilo que você está vendo que chegou para os outros, para as outras famílias. E por isso nós precisamos estar junto com Deus, para poder suportar todos esses acontecimentos, irmãos. Isso é muito mais que um mandamento, isso é uma promessa para os nossos filhos, e precisamos ter amor pelos nossos pais, que é um pilar fundamental para o ambiente de uma família bem estruturada. Irmãos, indo para o final, a vida moderna, com todos os seus atrativos nos dias de hoje, está afastando a família de Deus. Está claro, qualquer um de vocês, de nós que estamos aqui, sabemos do que a sociedade está proporcionando para os nossos filhos e para as famílias. Agora, não deixo de colocar para os irmãos: muitas famílias não têm ideia do que é uma vida com Deus. Maioria delas, quero sem exagero, 90% irmãos. Muitas famílias hoje estão destruídas porque não tem Deus, porque não tem intimidade com Deus, porque não enxerga Deus como uma solução para seus problemas. A família está vivendo uma situação de caos, e a falta de Deus é o inimigo número 1 no lar. Nós vemos quando uma família, quando o pai tem a boca suja e blasfema abertamente, que seus filhos estão ao redor, que não valorizam os princípios, os ensinamentos, que muitas vezes é desonesto no pouco, mas vai sendo muito também, se não ser restaurado. Então, nós vemos que o diabo hoje ele quer a destruição da família, irmãos. Nós sabemos que o diabo já esteve de frente para Deus e é mais crente do que nós. É mais crente do que nós. Então, ele sabe o caminho dele, mas o orgulho que está nele é de levar mais uma família, é de mostrar que tem um poder de infiltrar as coisas ruins, angustiantes dentro da tua alma, para conseguir te direcionar para um caminho, muitas vezes sem volta. Irmãos, quando Deus está presente no lar, se sente uma atmosfera diferente, agradável e santa dentro da família. Quando você chega, você já vê o reflexo, você já vê o espírito da família, você olha na face, você só enxerga coisa boa, irmãos.
Por outro lado, quando Deus não está presente no lar, veja bem, sente-se que o ambiente é carnal, pesado, cheio de manifestações mundanas. A família que está em destruição, irmãos. Nós, igrejas, temos esse objetivo de ir buscar a família. Sempre falo que a obra, a igreja quadrangular, esse é o trabalho da igreja quadrangular. Restaurar as famílias, trazer diante do altar de Deus. Porque, irmãos, todos nós sabemos que somos corpo, alma e espírito. E que nós tivemos a permissão de Deus. Deus deu para nós a luz, para nós vir sobre esta terra, para desfrutar desse jardim do Éden. E muitas vezes nós fizemos tudo ao contrário, o que Deus quer. Mas Jesus derramou o seu sangue na cruz no lugar de um cordeiro, pelos nossos pecados, entregou a vida dele. Então isso nos quer dizer que a consequência do pecado é a nossa morte, irmãos. Então nós devemos aproveitar, devemos ter a vida de oração, devemos respeitar os nossos irmãos, devemos respeitar o nosso pai, nossa mãe. Nós precisamos perdoar nossos pais, nossas mães, nossos filhos. Nós não podemos colocar dentro da nossa alma, do nosso espírito, dor, qualquer que seja. Nós precisamos dar a liberdade para Cristo sarar a nossa alma, o nosso espírito. Isso é ser família. Glórias a Deus, irmãos. Embora o mundo desperdice Deus e os valores estabelecidos por Ele, nada consegue apresentar de melhor no sentido de proporcionar uma vida feliz e de qualidade ao homem. Nada, unicamente, a não ser Deus, irmãos, para operar em nossa família. Para concluir, irmãos, o projeto de Deus para o homem sempre foi ver o homem feliz. E isso é verificado em todo o ambiente, como já falei, irmãos. E uma coisa que eu quero dizer para nós crentes: o Espírito Santo não está nos crentes que têm ódio, que têm rancor, que não têm mansidão. Uma família desestruturada, desorganizada, cada um faz o que quer. Até hoje, irmãos, eu tenho 44 anos, mas meu pai e minha mãe me corrigem ainda. E eu agradeço, irmãos, por eles terem esse entendimento e essa responsabilidade, enquanto eles estão em vida, de me corrigir. Mas hoje eu também posso corrigir eles, dizer: não, pai, não, mãe, tem que ser desse jeito. O que vocês acham? Então, harmoniosamente, irmãos, nós vivemos em unidade. Isso é ter uma vida de cristão. Se nós vivemos em unidade, irmãos, nós precisamos ter o caráter de Cristo para viver. E precisamos ser restaurados para ter uma adoração sincera com Deus. Olha, irmãos, tem muitas coisas nos dias de hoje que nós ouvimos que tudo é uma modernidade, os tempos são outros, mas eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus, ela não muda, ela é a mesma e ela é moderna. Vocês notam que a palavra de Deus hoje, ela não está fora dos dias que nós vivemos aqui na terra? Ela é moderna, irmãos. E a palavra de Deus edifica o nosso espírito, a nossa alma. Ela restaura, ela sara. Pai, mãe, filho, tem liberdade para Deus, para Jesus Cristo operar dentro de você. Dá liberdade. Que muitas coisas
coração, Deus vai curar, Deus vai sarar. Glória a Deus. E que Ele possa nutrir, alimentar o teu espírito. Que você tenha discernimento, que você tenha atitudes santas, edificadas em uma maturidade espiritual, que é o que nós precisamos, irmãos. Irmãos, essa é uma mensagem sobre família. Nós estamos numa campanha onde nós falamos sobre família. E a família precisa aprender das Escrituras para que seja uma família saudável e maravilhosa e que tenha salvação em Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Irmão Wander, venha fazer aqui o ofertório. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essas palavras que o Zé nos deu. E quero, Pai, Senhor, venha abençoar cada pessoa que traga sua oferta, que traga seu dízimo. Que o Senhor dê prosperidade para eles, tanto na parte espiritual como na parte financeira. Que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está aqui e que traga seu dízimo e sua oferta com muito amor no coração. Porque quando a gente entrega com amor a Ti, Senhor, que o Senhor nos recompensa e nos abençoa. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos que têm oferta de dízimo, podem trazer para cá, Pai. Me faltam palavras para expressar o meu amor por Ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Glória a Deus, aleluia. Seu amor me entregou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso Tu és. Pra onde eu irei? Pois só Tu tens palavras de vida eterna. Sondas meu coração e Teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso Tu és.
Deus da minha vida, Deus da minha salvação, eu te louvo, te adoro, majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, tu és majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, tu és. Não há outro igual a ti, Senhor, tu és o único. Vamos saudar Jesus com nossas palmas. Amém, irmãos? O pastor está em campanha, mas hoje vai estar a pastora, né? Então hoje à tarde tem culto às 7h30, né? Um grande culto para louvar e adorar ao Senhor. Quem puder vir, venha, né, irmãos? Quanto mais nós estivermos em oração, melhor, né? E acho que seria isso, né, irmão? Seria só esses avisos. O pastor então está em conferência, tá? Então vamos erguer a nossa, ficar de pé, direcionar a nossa mão para lá e vamos pedir que Deus nos abençoe, nos guarde e que abençoe este domingo, irmãos, que nós possamos viver uma vida de unidade com a nossa família e que a tua bênção possa gerar propósitos, vitórias, que nós possamos ter uma intimidade, Senhor, contigo para louvar e agradecer tudo que Deus nos proporciona na nossa família. Abençoa, Senhor, as famílias, abençoa esse domingo, que as famílias possam descansar no Senhor. Amém. Glórias a Deus. Bom domingo, irmãos. Que Deus abençoe. Amém. Glórias a Deus.